Capítulo 1. O desafio. Após uma recente viagem ministerial pela costa leste dos Estados Unidos, embarquei de volta para casa. Na pista de decolagem, a imensa aeronave brilhava. Porém, em seu interior, as fileiras de assentos pareciam mais apropriadas a um ônibus escolar do que a um meio de transporte destinado a viajantes adultos. Enquanto tentava acomodar minha maleta debaixo das apertadas poltronas à frente, esbarrei no passageiro ao lado. Será que eles não poderiam colocar mais assentos nesse avião? Brinquei. O homem, um sujeito muito bem vestido, sorriu e começamos a conversar. O nome dele era Charles, executivo de uma conhecida empresa de investimento. Quando lhe contei que eu vivia de escrever e ministrar aos homens, ele fechou o rosto e a conversa assumiu um tom sério. Baseado em sua perspectiva de economia mundial, ele confessou seus temores diante das mudanças que o mundo vinha sofrendo. Os tempos difíceis em que estamos entrando são tão sérios que Charles tinha graves preocupações com o bem-estar de seus filhos. Embora fosse um pai dedicado, sentia uma ponta de pesar de tê-los colocado no mundo, obrigando-os a encarar o que hoje considera um futuro perigoso e difícil. Suas preocupações como pai o levaram a fazer mudanças em sua vida pessoal, e hoje ele dedica mais tempo à formação dos filhos, tanto do ponto de vista educacional quanto moral. Sinto-me responsável por ajudá-los a se prepararem para o que está por vir, disse-me. O depoimento de Charles ressoa às crescentes preocupações que tenho ouvido da parte de homens em todo o mundo. Nos últimos anos, tenho notado uma tendência em vários lugares: África do Sul, Noruega, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, México ou Filipinas. Embora cada país tenha problemas específicos, o declínio moral e espiritual que subjaz a todos eles tem gerado um dilema comum. Os homens parecem sentir uma incômoda responsabilidade pela situação atual, mas ao mesmo tempo veem-se incapazes de dominá-la. Em toda a história humana, nunca houve um momento em que o clamor por homens fortes fosse tão alto, ou que a necessidade de tê-los no mundo fosse tão grande. O sonho. Todo homem sonha em ser aclamado como um herói, mas poucos sabem o que é preciso fazer ou como devem proceder para chegar lá. Deus criou os homens para serem líderes e heróis. Por isso, todos nós do sexo masculino sonhamos em realizar um ato heróico. Imagine, por exemplo, que seja a final da Copa do Mundo. Chega a hora da cobrança do pênalti mais importante. Se você acertar, seu time vence. Você corre, chuta, faz o gol e percorre o gramado entrando para a história. Pode ser também que sua noiva esteja deitada nos trilhos de um trem após ter sido amarrada por um bandido que está fugindo. Você corre até ela e a resgata bem na hora, tornando-se o herói da mocinha. Imaginemos agora outra cena. Você atravessa uma selva perigosa para salvar criancinhas famintas. É assim que são criadas as fantasias heróicas. No entanto, longe de levar uma vida forte e recheada de heroísmo, o homem de hoje está lutando para recuperar o senso de hombridade que parece ter desaparecido da face da terra. Por meio de reuniões com outros selvagens, livros, palestras, novas filosofias e religiões, ele tem buscado absorver um pouco de hombridade perdida como se ela fosse uma névoa em meio a um sonho que se dissipa. O fato é que alguma força intangível castrou a hombridade, qualidade que parece persistir apenas nos livros de história e biografias. Quanto mais o homem tenta agarrá-la, mais ela parece escapar-lhe e mais frustrado ele se torna. O homem sabe que algumas coisas são mais importantes do que a própria vida. Heróis, mártires e soldados dão a vida por causas que consideram mais valiosas do que eles próprios. Na busca de realização, autoconhecimento e satisfação pessoal, muitos homens têm esquecido o que de fato significa ser um homem de verdade, um herói, um líder.
Vendemos nossa moralidade em troca de privilégios econômicos e perdemos a dignidade que possuíamos como produtores na força de trabalho. Frustrados, sucumbimos às más influências da hombridade corroída e substituímos nossos ideais por ações imorais, ilegais, antiéticas e irresponsáveis. Os tempos difíceis de hoje exigem que os homens superem princípios morais perigosos. O mundo está clamando por homens capazes de vencer filosofias vazias e restaurar a ordem, a dignidade e a esperança para um mundo desesperadamente necessitado de indivíduos que possam tornar-se heróis. Por outro lado, a imoralidade, a ganância, o orgulho e o medo das catástrofes econômicas nos cobraram um preço alto. A diplomacia foi engolida pela conveniência política e a boa administração dos grandes negócios devorada pela ganância. A tutela filantrópica foi saqueada pelo orgulho e o aprendizado estraçalhado pela eficiência financeira. O mundo de hoje vive um progresso tecnológico, mas tem regredido nas esferas moral e espiritual. Pais que tentam criar filhos de modo que estes se tornem cidadãos idôneos, respeitadores das leis, íntegros e seguidores da moral, estão indignados com a agressividade daqueles que, desprovidos de qualquer decência, pedem permissão para viver de modo silencioso. Estão fartos dessa juventude desregrada que anda ainda mais bem armada do que policiais de rua e das músicas repletas de mensagens de ódio que poluem o ar, inspirando os jovens à rebeldia contra o governo e a família. Enquanto a revolta desses pais se inflama, os homens ativamente morais de hoje são retratados como ícones de um retrocesso anacrônico a alguma era vitoriana que já não tem qualquer importância para os costumes modernos. A moda agora é agredir os pais. Não é de admirar que o livro de Provérbios afirme: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Os norte-americanos, sobretudo a juventude, têm se afundado em mentiras, trapaças e roubos cada vez mais baixos e degradantes. No Oriente, onde o padrão de honestidade na educação é mais elevado, a geração mais velha se preocupa com a depravação dos jovens que, ao irem estudar nos Estados Unidos, sucumbem com um padrão moral inferior e passam a colar nas provas quando retornam ao seu país. Políticos e especialistas que defendem valores mais elevados, mais respeito pela família e boa vontade entre os homens, têm sido alvo de zombaria na mídia liberal. São como faróis para a grande maioria das pessoas que, apesar do presente declínio cultural, procura conservar os valores morais e comportamento ético e um caráter honesto. A força. A força de um homem está em sua estrutura moral. A força sempre é provada pela resistência. Para verificar o quanto a cola é forte, experimente passá-la em 2 pedaços de algum material, grudá-los e tentar separá-los depois. A força de um casamento, por sua vez, é determinada pela capacidade dos cônjuges de resistir às influências que tentam separá-los. Já a força de um país, de uma igreja ou de uma família depende da disposição dos membros para suportar as pressões que visam a destroçá-los. A maior parte das nações e famílias que são destruídas desmorona de dentro para fora, o que as torna vulneráveis às forças exteriores. O mesmo acontece com o ser humano. A força interior de um homem determina sua capacidade de resistir às tentações, acusações, perseguições, seduções, mentiras e outras pressões que agem para enfraquecê-lo. O homem precisa ser forte para levantar-se contra o que há de errado e defender o que é certo. O mundo precisa de homens fortes. Deus criou o homem e todos os demais seres vivos e ordenou-lhes que reproduzissem segundo a própria espécie. De acordo com o desígnio divino, laranjeiras dão laranjeiras, ostras fabricam pérolas e homens produzem hombridade. Deus não espera que os homens produzam laranjas ou pérolas, tampouco que gere anjos ou perfeição. Sua única expectativa é que tenha hombridade. Um indivíduo exemplifica perfeitamente as características da hombridade que hoje nos parecem tão difíceis de aprender.
Esse homem as preservou ao entregar a própria vida. Assumiu a responsabilidade não só de seus atos, mas das ações do mundo inteiro. Ensinou aos homens que só se pode realmente ganhar a vida ao perdê-la. Por meio de seu exemplo de vida e ensinamentos, ele nos deixou os princípios capazes de tornar-nos heróis em qualquer circunstância. Nos Estados Unidos, não se pode mencionar o nome dele em instituições públicas. Não se deve adorá-lo nem celebrar sua morte ou nascimento abertamente. Tampouco cometer a ousadia de invocar seu nome em oração numa reunião política. Embora os políticos recorram às palavras dele para escrever discursos e jurem defender as leis que ele estabeleceu e cumpriu na Terra. Embora certas forças tenham tentado apagá-lo da consciência coletiva, ele continua a ensinar os homens a alcançarem a grandeza, a se tornarem homens de verdade e a realizarem os feitos heróicos com que sonham. Esse homem é Jesus Cristo. Ele não é o Cristo dos religiosos, nem o grande homem a que filósofos se referem, mas o Cristo de Deus, isto é, a personificação de todos os atributos incutidos no homem desde a criação, à imagem de Deus. Assim como o Senhor gravou a lei nas tábuas de pedra para Moisés, hoje ele a grava nas tábuas do coração humano, pois o Espírito de Cristo pode habitar em nós. O que leva o homem de Deus a fazer a vontade divina não é a motivação exterior e legítima, mas sim o desejo interior e espiritual que o próprio Deus incute nele. Essa presença interior recria o espírito do homem e renova sua mente. Para que nós, homens, voltemos a ser homens de verdade, precisamos recuperar a essência da hombridade com força e retidão, retomar o poder por meio da produtividade e da liderança e readquirir a convicção com determinação e excelência moral. O mundo está entrando numa era de grandes dificuldades. Realizar nossos sonhos está mais difícil do que nunca. Deus disse que a Terra envelheceria como um vestido, e os buracos nas camadas da atmosfera apenas atestam a veracidade desta declaração. Os sinais dos tempos, conforme predito pelos profetas, são um presságio das dificuldades que estão por vir. O mundo está em transição. A Europa passa por turbulências, a Ásia vive angústias e a África se vê ameaçada pela anarquia. Além disso, os Estados Unidos não são mais a nação cristã de outrora e estão se tornando uma terra estranha para os cristãos comprometidos com Cristo. Devemos conscientizar-nos de que será preciso ser forte para sobreviver a essa época penosa e realizar os próprios sonhos. Assim como os dogmas morais têm sido substituídos por preceitos éticos circunstanciais, o certo e o errado são apagados pelo politicamente correto. A rebelião é hoje aceita como norma para a mudança e a verdade começa a ser invertida. Assim como a justiça é deturpada por legalidades, os legisladores estão mais preocupados com os direitos dos criminosos do que com as vítimas da criminalidade e as famílias. O genocídio tornou-se legalizado para os fetos, os doentes e os idosos. Assim como os conflitos tribais têm trazido a fome, os bairros têm se transformado em comunidades fechadas e protegidas. As pessoas estão voltando ao passado ao se cercarem de muros a fim de repelir possíveis invasores. A degeneração da filosofia humana tem gerado uma forma de solipsismo, isto é, o culto ao eu, segundo a qual apenas o que agrada ao ego é tido como certo. Ademais, o sistema de valores que moldaram os relacionamentos no mundo estão voltando para si mesmos. A própria cultura tem se perdido no egoísmo brutal, o que por si só constitui a essência do pecado. À medida que tudo isso acontece, o mundo passa a ser um lugar ainda mais perigoso. Num mundo como este, o medo leva o coração do homem a esmorecer. O comentário na página 14 diz: para que nós homens voltemos a ser homens de verdade, precisamos recuperar a essência da hombridade com força e retidão, retomar o poder por meio da produtividade e da liderança e readquirir a convicção com determinação e excelência moral. O modelo.
Em um período de tempo semelhante da antiguidade, um homem tornou-se a maior influência no mundo ao utilizar os princípios divinos que viriam a ser encarnados por Cristo centenas de anos depois. Ele se apegou firmemente às suas crenças religiosas, enfrentou as realidades amargas da época e lutou pela verdade num mundo onde prevaleciam a mentira e as falsas imagens. Ele possuía os atributos que tornam os homens grandes: integridade, excelência moral, caráter, espírito temente a Deus, visão política, coragem incomensurável, determinação e aparência forte e bem acompanhada que emana do espírito vigoroso. Viveu numa era de perseguições, revoltas políticas e opressão, e foi alvo de conspirações e falsas acusações, as quais conseguiu superar. Além disso, sobreviveu a encontros quase fatais, à crise econômica e à guerra. Foi um homem forte nos tempos difíceis em que viveu. Seu nome era Daniel, e servir a Deus era o seu negócio. 3 mulheres me fizeram pensar em Daniel quando eu estava na cidade de Harare, no Zimbábue. Uma vez que eu estava viajando pelo país daquelas mulheres com palestras, elas procuraram Chris, um ex-inspetor da polícia que me ajudava na ocasião. Elas lhe disseram que queriam me dar uma explicação. Porém, em função da agenda apertada, não pude encontrá-las e por isso ele me passou o recado. Como já tinha sido oficial militar, Chris me passou primeiro algumas informações essenciais sobre o contexto histórico do país. Antes de tornar-se a República do Zimbábue, aquela nação chamada de Rodésia havia vivido um conflito armado por aproximadamente 14 anos. Durante a guerra, os homens passavam 6 semanas guerreando no meio do mato e depois voltavam para casa, onde ficavam por mais 6 semanas trabalhando até retornarem à batalha. A tensão e a ansiedade na nação e nos lares eram palpáveis. Em meio ao conflito, as mulheres tementes a Deus uniram-se para orar fervorosamente pelos homens da nação e pelo país. Com o tempo, passaram a ser chamadas de Estéres, uma referência à rainha que salvara seu povo da destruição. Ao orarem pela terra e pelas pessoas de lá, as mulheres rodesianas acreditavam que estavam naquele país para o propósito de viver um tempo como aquele. A nota de rodapé na página 16 tem o seguinte: o Zimbábue é um país africano cuja capital é Harare. Anteriormente chamado de Rodésia do Sul e depois de Rodésia, obteve sua independência em 1980, após uma longa guerra civil entre o governo branco e 2 organizações guerrilheiras africanas. Após anos de peleja, a guerra terminou abruptamente. Quando os homens voltaram para casa, as mulheres perceberam que eles haviam se tornado passivos, indiferentes e apáticos. Naquele momento, as estéres se deram conta de que precisavam interceder por eles com a mesma intensidade de outrora. Quando se puseram a orar por aqueles homens, suas famílias e pelo peso da responsabilidade que carregavam, veio a resposta: não creio que seja uma palavra destinada apenas aos homens de Zimbábue. É algo simples, mas muito profundo. Abre aspas. Houve um tempo de Estéres, mas agora é tempo de... As palavras daquelas mulheres tornaram a história de Daniel atual para mim. Daniel era um adolescente quando seu país desmoronou em decorrência do pecado e da decadência moral. O vitorioso rei da Babilônia, Nabucodonosor, preferiu educá-lo, instruí-lo e prepará-lo para a função de conselheiro da corte. A integridade e o caráter de Daniel, bem como a confiança que depositava em Deus, foram uma fonte de ânimo para seus amigos que também haviam sido levados cativos. Estes progrediram juntamente com ele e cresceram em respeito e em importância. As profecias e interpretações que o Senhor concedeu a Daniel levaram-no a ser estimado pelo rei. Ele se tornou um estadista, elevando-se à 2ª posição de comando do reino, abaixo apenas de Nabucodonosor. Seu desempenho repetiu-se ao longo de 3 reinados diferentes. Quando já era um homem de idade, foi lançado aos leões apenas para viver o milagre de ser protegido por Deus. Pode ser que nunca consigamos a reputação que Daniel conservou desde a adolescência. Contudo,
podemos aprender os princípios que o capacitaram a superar as dificuldades e os obstáculos e a galgar uma posição de autoridade. Ele sobreviveu a uma sociedade decadente e ao exílio em uma terra estrangeira, e provou ser um bem valioso para 3 reinados subsequentes. Um pastor chamado Gary Stone escreveu uma carta com a seguinte lista de atributos de Daniel: ousadia franca, valores incomuns, proteção sobrenatural, fé irrepreensível, bênção imensurável, influência sem limites, persistência que desconhece obstáculos, provação incomum. Hoje, Daniel não está aqui para ocupar um cargo político, ensinar na igreja ou integrar o quadro de diretores da empresa. Porém, temos o espírito, a hombridade e os princípios e os exemplos desse servo de Deus com os quais podemos aprender e crescer como homens. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. Jó declarou, abre aspas, porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Fecha aspas. Os homens de hoje devem adquirir um paladar pela verdade se querem atingir o máximo de sua hombridade. Se não tiverem um sistema de pensamento organizado, os homens estarão sempre à mercê de quem o possui. Na era atual, devemos despertar para a necessidade premente de estudar a palavra de Deus, recuperar nosso amor pela verdade e renovar nossa reverência pelas Escrituras. Os homens aos quais tenho o privilégio de ministrar em diferentes partes do mundo viveram as mais diversas realidades antes de experimentar o poder transformador de Deus, do envolvimento com o crime à riqueza e da homossexualidade ao sossego de uma vida de classe média. A vida deles prova que para tornar-se parte da realeza divina não é preciso pertencer a nenhuma linhagem distinta. A graça de Deus não conhece barreiras, nem há fronteiras que possa barrar seu amor. Não há poder capaz de deter a obra redentora do seu Espírito na vida das pessoas. Deus transformará qualquer indivíduo que se mostrar disposto a isso em um homem de verdade. O chamado. Ontem mesmo eu conversava com um pai desconsolado, cuja filha estava para se casar com um homem que não aceita Cristo. Formada em uma faculdade cristã, ela fez sua escolha, pois como esbravejou certa vez, abre aspas, todos os homens solteiros cristãos são os bananas, fecha aspas. Os jovens têm sido influenciados pelo mundo e pelos estrategistas da propaganda de massa a desperdiçarem toda a vitalidade em apetites sensuais e desejo de satisfação pessoal. Nem é preciso perguntar por que eles não conseguem suportar as pressões deste mundo em constante mutação. O chamado para homens fortes não se destina apenas aos casados. Não se trata simplesmente de uma convocação para que coloquem em ordem sua vida, sua família e seus negócios. Também se destina aos solteiros, que estão cansados de ceder às pressões deste mundo e desejam conhecer a força da hombridade e desfrutar dela. O mundo precisa de indivíduos que tenham consciência de que são homens e não sacos de batatas. Precisamos de homens que sejam grandes em sua hombridade, capazes de reagir a qualquer circunstância que se levante e de moldar nações. Quem acha que a Bíblia está ultrapassada vive fora da realidade. Não há nada mais relevante hoje na Terra do que a palavra escrita do Deus Criador. Que sabedoria se compara a de Deus? Quem não estiver interessado em desenvolver essa hombridade que vem de Deus, não conseguirá passar para o próximo capítulo deste livro. Para aprender qualquer coisa, é preciso mais do que simplesmente querer. O grande jogador de beisebol Nolan Ryan emocionou o mundo quando conseguiu completar seu 7º no-hitter. Quando assistimos o vídeo que mostra cada um de seus arremessos sucessivamente, temos a impressão que foram feitos diversos replays da mesma jogada. Ryan nunca se desviou das práticas que aprendeu nos treinos. A dedicação com que buscava desenvolver nos momentos a sós, aquilo que desejava mostrar em público, fez dele um grande jogador. A mesma atenção é necessária para alcançar a excelência em qualquer empreitada.
O nível mais baixo de conhecimento é a suposição. Acima dele encontra-se o conhecimento propriamente dito. Depois vem a compreensão e, em seguida, a sabedoria, que é o conhecimento aplicado, isto é, a capacidade de transformá-lo em ação. Nota de rodapé da página 20. No-hitter significa jogada de beisebol em que nenhum rebatedor do time adversário consegue realizar uma rebatida válida no jogo. Posteriormente, vem a competência e, finalmente, a prática. Alguém pode saber fazer algo e até realizá-lo com êxito uma ou duas vezes. Porém, a chave para o verdadeiro sucesso está na capacidade de realizar o mesmo ato rotineiramente. Os maiores homens são aqueles que desenvolvem a disciplina da prática. Daniel estudou e pôs em prática a sua hombridade e fé em Deus. Ele chamou a atenção dos reis que passaram a admirá-lo, não por ele ser um bom orador, um político bem-sucedido ou um bajulador, mas pelo estilo de vida que levava. Ele não foi um líder fabricado por homens, mas levantado por Deus. O homem é mais do que a mensagem que prega. A vida de Daniel é uma prova disso. A mensagem do profeta era confiável porque ele tinha credibilidade. Quando um homem perde a credibilidade, sua mensagem se torna suspeita. O objetivo da vida não é viver ao máximo, mas levar constantemente uma vida plena, ou seja, no ponto máximo. Por isso, precisamos estar firmes em nossa hombridade, fazendo dela o nosso fundamento. A fama pode chegar de uma vez só, mas a grandeza vem com o tempo. O grande homem é aquele cujas realizações se sustentam ao longo dos anos, independentemente do que venha a suceder. Hoje em dia, os homens devem estar preparados para sobreviver aos anos incertos que estão por vir. A década de 1990 tem sido chamada de década do destino, década da decisão, década dos desafios e década do desespero. Seja qual for o título que você preferir, o fato é que nos anos de 1990, o mundo passou por uma transição. Como resultado, há uma incrível turbulência espiritual, emocional e mental sobre a vida dos homens e das famílias de todos os lugares. Daniel estava preparado quando sua hora chegou, pois tinha se dedicado a Deus e desenvolvido o caráter que o qualificou para a liderança. Ele se tornou um herói para os israelitas da época e continua sendo um herói da fé para nós atualmente. Heróis são homens que agem em determinado momento para fazer face a uma necessidade mais importante que eles próprios. Você pode ser um herói. Você pode ter o espírito de Daniel. Você não precisa tornar-se pregador, missionário ou evangelista para ser um homem de verdade. Deus não quer mudar sua personalidade, seu dinamismo ou seu ego, mas deseja santificá-los, tão logo você os consagre a Ele. Deus só espera uma coisa de você: hombridade. Continue a leitura deste livro e você encontrará uma mensagem que poderá ser um desafio, uma exortação, um simples plano de como ter uma vida plena e heróica como homem. Pensamentos finais. Algumas coisas são mais importantes do que a própria vida. Quem não possui um sistema de pensamento organizado sempre estará à mercê de quem o possui. O homem é mais do que a mensagem que prega. O que torna a mensagem confiável é a credibilidade do indivíduo. Heróis são homens que agem em determinado momento para fazer face a uma necessidade mais importante que eles próprios. Questões para reflexão. Em que aspectos o mundo de hoje se diferencia do mundo de quando você era criança? O que diferencia Daniel dos outros homens? Você tem algum sonho que só poderia concretizar tornando-se um Daniel? O que você pode fazer essa semana em seus momentos particulares que venha a ajudá-lo a lutar por esse desejo?